Confira as novidades de hoje. E para começar o programa, vamos bater um papo com o jornalista e cineasta Luiz Nascimento sobre a volta da Portuguesa à elite do futebol paulista. Com a aprovação nessa semana da criação da Sociedade Anônima do Futebol, SAF, a Lusa se prepara para alçar voos mais altos e voltar a ter destaque no futebol nacional. Seja muito bem-vindo, Luiz Nascimento. Obrigado, agradeço pelo convite e pela lembrança. O que você destaca nessa campanha da Portuguesa e o que foi o diferencial da Lusa para poder se reorganizar e voltar à Série A do Paulistão? A Portuguesa fez uma campanha histórica, né? Ela, na primeira fase, em 15 jogos, foram 9 vitórias, 5 empates, só uma derrota. Liderou praticamente o campeonato inteiro, passou pelo mata-mata também invicta, né? Conseguiu conquistar esse título para coroar esse acesso, mas o título de fato foi o acesso, porque a Portuguesa estava há 7 anos disputando a segunda divisão do Campeonato Paulista. E nesses 7 anos ela teve perto até de cair para uma terceira divisão, ela teve muitos altos e baixos. A história só mudou com essa nova diretoria que assumiu no começo de 2020. São 3 anos de gestão, nos 2 anos anteriores conseguiram levar a Portuguesa para a segunda fase, mas a Portuguesa foi eliminada. E nesse ano, finalmente, a Portuguesa consegue conquistar esse acesso. Não vem por acaso, não vem por um golpe de sorte, é por um trabalho realmente que vai começando a profissionalizar o clube, que até hoje vinha num trabalho muito amador, né? Então, uma Portuguesa pagando salários em dia, contratando profissionais para cuidarem do futebol com carta branca, como o executivo de futebol Toninho Cecílio, o técnico Sérgio Soares, e esse profissionalismo vai começando a render frutos. A organização fora de campo vai começando a refletir dentro de campo. E a Portuguesa, ano que vem, então, vai voltar a disputar clássicos aí na elite do Paulista. E dentro das 4 linhas, Luiz, quem você aponta como responsável ou responsáveis pelo acesso da Luzinha? O técnico Sérgio Soares, o auxiliar dele, o Denis Facincani, são peças fundamentais, né, na montagem desse time, na forma de fazer esse time jogar e ter essa campanha arrasadora aí nessa Série A2. Eles conseguiram mesclar alguns jogadores muito experientes, como o Caio Mancha e o Luan, atacantes que fizeram história com a camisa do Palmeiras. Daniel Costa, um meia muito experiente também nesse time, que já rodou aí o país. Com jogadores da base, que sempre foi o grande forte da Portuguesa. O zagueiro Patrick, um menino formado nas categorias de base, que assumiu a titularidade absoluta desse time, foi um dos líderes desse time. Carlos Henrique, um lateral esquerdo muito bom. Hudson, um volante também muito bom. Então, eles mesclaram a experiência de alguns jogadores cascudos que já jogaram essa divisão e que já jogaram torneios de elite, com jogadores da base. E alguns destaques assim pontuais, como o goleiro da Portuguesa, o Tomazella, que acabou também sendo aí um dos grandes nomes dessa conquista. Então essa mescla, com certeza, é resultado do trabalho do Sérgio Soares. O que nós podemos aguardar? Nós temos uma reconfiguração do futebol brasileiro com a implementação da nova lei do futebol, as sociedades anônimas do futebol. O que isso pode auxiliar nessa reconstrução completa? Apenas iniciou a reconstrução da Portuguesa. A atual administração, ela assumiu no início de 2020, prometendo estruturar o clube para o clube virar um clube empresa. No momento atual, o presidente da Portuguesa, Antônio Carlos Castanheira, ele quer transformar a Portuguesa numa SAF. O que ele fez até aqui que foi importantíssimo? Ele conseguiu acordos na justiça, na área trabalhista, na área civil, ele parcelou, unificou as ações, parcelou todos os débitos, começou a pagar e desbloqueou todas as receitas do clube, de bilheteria, de federação, de verba de campeonato, patrocínio. E o estádio do Canindé, que vinha sendo colocado em leilões por causa dessas dívidas, por causa de penhoras, tudo foi liberado e desbloqueado para dar uma segurança jurídica para investidores virem para a Portuguesa. Nesse momento, está nas mãos do Conselho Deliberativo. Vai haver uma reunião em que o Conselho Deliberativo vai votar se aprova a SAF ou não. A expectativa da diretoria é aprovar, para que o próximo passo da Portuguesa seja já ser uma sociedade anônima do futebol, para já no ano que vem, quando ela disputar a elite do Campeonato Paulista, ela já ser SAF, atrair investidores e já começar, porque esse é um primeiro passo de uma reconstrução. Eles já querem que o segundo passo seja como SAF, numa situação mais sustentável para o clube. Então, certamente, esse vai ser o caminho seguido pela Portuguesa
nesses próximos anos. Luiz, eu gostaria de agradecer pela tua participação aqui no Boletim do Esporte na Rede TV. Eu que agradeço, muito obrigado, e que a Lusa vá subindo cada vez mais e a gente volte a falar com uma Lusa ainda mais vitoriosa. Que sucesso a Portuguesa, né? O menino ucraniano de 12 anos, refugiado de Mariupol, marcou um gol em um amistoso do Shakhtar Donetsk. Mais importante do que o resultado foi a solidariedade em meio à guerra do país. O Shakhtar disse que o menino fugiu de sua cidade natal com sua família em 16 de março, depois de ficar escondido por 10 dias no teatro Mariupol, enquanto as forças russas bombardeavam a cidade. O menino torcedor do Shakhtar e amante do futebol entrou no último minuto antes de marcar o gol, que contou com a generosidade dos jogadores da equipe de Gdansk. Na partida amistosa, o Shakhtar substituiu os nomes dos jogadores pelos das cidades afetadas pela guerra nas costas de suas camisas. Na parte frontal dos uniformes, os dois times tinham uma bandeira ucraniana com a mensagem "Pare a guerra". O amistoso foi o segundo do Shakhtar Donetsk na turnê global pela paz, que começou com uma derrota por 1-0 para o Olympiacos em Atenas, na Grécia. Tá aí a força do esporte, né, pessoal? E o futuro do Grande Prêmio de Mônaco está assegurado. É o que diz o chefe do Automóvel Clube de Mônaco, responsável pela organização da corrida, que acontece no dia 29 de maio. O presidente do Automóvel Clube de Mônaco, Michel Boerry, reagiu aos relatos da mídia de que Mônaco corria o risco de sair do calendário da Fórmula 1 por motivos financeiros após 2022. Foi dito na imprensa que as exigências da Liberty Media eram muito excessivas para Mônaco e que o Grande Prêmio não seria mais realizado. Mas isso não é verdade. Ainda estamos conversando com eles e agora devemos tornar o acordo concreto, assinando um contrato para 3 a 5 anos. Posso garantir que depois de 2022 o Grande Prêmio de Mônaco continuará acontecendo. Mônaco apareceu desde a primeira temporada do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1950. A lendária prova é uma corrida que todo piloto sonha em vencer. Mas a concorrência aumentou no cenário da Fórmula 1, com muito investimento em Singapura, Abu Dhabi, Miami e Las Vegas. Com isso, especialistas da categoria dizem que Mônaco precisa se modernizar e pagar mais para sediar a corrida. O chefe da McLaren, Zac Brown, disse à imprensa que Mônaco precisa chegar aos mesmos termos comerciais de outros grandes prêmios. E a francesa Núria Neumann foi a primeira mulher a descer as corredeiras do rio Pucuna, no Equador. Agora um documentário revela os detalhes dessa façanha histórica. A atleta da elite da canoagem mundial tem 30 anos e já conta com uma enorme lista de conquistas. Há uma década ela desafia seus próprios limites ao redor do mundo, ganhando prêmios e reconhecimento por suas aventuras radicais. Ela é tricampeã mundial de caiaque extremo e foi 5 vezes premiada com Rider of the Year. A francesa fez história no Equador em fevereiro de 2021, superando a marca anterior de 25 metros, registrada em 2009 por Chris Gliesmayer. Com o feito, Neumann ganhou o 5º título consecutivo Rider of the Year. Agora o público poderá ver como ela enfrentou o desafio no documentário Águas Selvagens, em tradução livre. O cineasta David Arnault foi capaz de mergulhar na vida cotidiana da canoísta por 2 anos para acompanhar a preparação para a façanha na América do Sul. Este documentário não é somente sobre esportes. Ele vai além, porque fala do nível social e mental, tocamos em assuntos universais. Essa é a riqueza do filme e do esporte em geral. Continue ligado aqui na nossa programação e acompanhe também no YouTube.